neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Em momentos do tabernáculo da fé, o conjunto da fé canta: semeia a palavra. Semeia a palavra de Deus, dizendo ao povo que Jesus já vem do céu. Semeia com alegria, levando a mensagem da cruz, dizendo à humanidade: quem salva é só Jesus. Os teus pés tenham que pisar, faça
a sua missão e serve a Deus com alegria e sem murmuração. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Ouvintes, devemos sempre recordar de um grande ponto. Ele não é pequeno, é um grande ponto que todos poderiam ver na vida. É que o que parece grande para os homens é pequeno diante de Deus. O profeta desta era, como São Paulo, não estavam desabafando um complexo de inferioridade, um complexo que viria defender a ignorância. Não. O que os levou, como todos os demais, homens da Bíblia e homens da história da Igreja, verdadeiramente usados por Deus, a reconhecerem a pequenez do homem e a grandeza de Deus, foi a experiência com o próprio Deus. Veja só, o profeta de Deus para esta era, falando sobre o infinito, ele disse: se você olha para os céus numa noite estrelada, e lá estão duas estrelas, parecendo que não tem mais do que 10, 15 centímetros, na nossa visão daqui, de distância uma da outra. Mas você viajaria daqui lá, através de muitos anos-luz, para alcançar a distância entre uma e a outra. Ele diz: elas estão mais longe uma da outra do que mesmo da Terra. Isto quer dizer infinito.
Agora você vê uma estrela no Oriente, outra no Ocidente, ou seja, uma no leste, outra no oeste, uma no sul, outra no norte. E ainda não fala do infinito. Ainda não fala. Não resume tudo acerca do infinito. É apenas uma amostra do que é infinito. E então, Jeremias vem, profeta Jeremias e Deus. Deus é infinito. Ele enche os céus e a terra. E São João disse: o filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora, esta é a razão pela qual você não tem que ter muitas flores na vida. As flores não querem dizer muita coisa quando usadas pela pessoa, quando usadas pela igreja. Por fim, elas acabam falando de sepultura. Elas falam da mulher perdida lá no passado que tinha que trançar o seu cabelo e florir a sua cabeça. Ela fala da igreja na linguagem do profeta de Deus, da igreja defunta florida. As flores, as rosas falam muito nos jardins, porque toda a sua beleza, tudo aquilo que ela orna, é a natureza. E ela não o faz sem os espinhos. Agora, quando Deus vier novamente, quando Jesus vier novamente, você ficará surpreso. Aquela pequena lavadeirinha de roupa, ali atrás no corredor. Ora, isso trará surpresa. Será uma surpresa. Aquele sujeito que não diz nada, guardando seus segredos para si mesmo e andando diante de Deus humilde, você ficará surpreso um dia. Você que se estriba na sabedoria humana, na condição financeira, vai ter surpresa, muita surpresa. E a maior surpresa é se você se encontrar lá junto com aqueles humildes, com aqueles pequenos, aos quais foram reveladas as palavras: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, São Paulo desafia o sábio do século, o inquiridor, o escriba, e dizendo, afirmando com autoridade: porventura não tornou Deus louca
a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Paulo agora fala por todos que têm alcançado a sabedoria de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que é isso? Quando se fala em grego aqui, fala-se em berço da filosofia. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Veja só, mesmo entre os chamados, poucos são os escolhidos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ah, sim, mas Paulo foi instruído nos pés de Gamaliel. Tinha muita sabedoria, portanto, mas ele não ensinou nada para nós que tenha recebido de Gamaliel. Ele disse: eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele não falou do senhor mestre Gamaliel. Ele disse: eu não recebi de homem algum. Eu não consultei a carne e o sangue. E passando para o capítulo 2 de 1 aos Coríntios, ele próprio afirma: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, para mais tarde ele poder declarar para o próprio espinho de Satanás, que o esbofeteava dia e noite: quando estou fraco, é que estou forte. Agora, o profeta de Deus pregou uma mensagem sobre os julgamentos. As surpresas no julgamento. Esse é o tema. As surpresas no julgamento. Não será uma surpresa ver um falsificante de bebida alcoólica ali no inferno. Ele sabia que ia, claro. Não ficará surpreso o mentiroso ao se ver ali na condenação.
também o adúltero, todos ali que não são cristãos. Eles não vão sofrer nenhuma surpresa. Mas a surpresa será, e a decepção será, para aqueles que pensam que vão. Sim, e então serão rejeitados. Aqueles que dizem: bem, espere um momento, eu pertenço à maior igreja da cidade. O prefeito da cidade congrega na minha igreja. O governador também, o deputado fulano e tal, os advogados tais, os médicos tais, os grandes tais. E minha mãe também pertenceu a esta igreja. Meu pai pertenceu a esta igreja, meu avô, minha avó. É uma igreja tradicional. Eu tenho sido membro dela por toda a minha vida. Ora, Jesus fala de um mancebo de qualidade que pertencia e servia uma religião dada por Deus no Monte Sinai. Não era isso aí, não. Do Monte Sinai? Não, do Monte de Niceia. Deveria existir um monte chamado Monte Niceia. Aquele mancebo de qualidade, que pertencia à sinagoga, a uma religião dada diretamente por Deus, se perdeu, foi para o inferno, para o Hades. Então, Mateus capítulo 7 terá o seu cumprimento terrível. Jesus dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem mesmo vos conheço. Mas, meus irmãos, meus ouvintes amados, que consolação traz ao nosso coração a própria Escritura revelada, que nos mostra com clareza essa dura realidade. Mas ela mesma mostra também a feliz, a bem-aventurada realidade de que você, filha de Deus, você, filho de Deus, não será decepcionado. Não será decepcionada. Você não terá essa surpresa desagradável. Sofra as aflições. Crê somente, porque no que é verdadeiro estamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília,
Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Caminho estreito, canta o conjunto da fé, em momentos no tabernáculo da fé. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino.
Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus Não é enfraquecendo os ricos que se pode ajudar os pobres. Também não é fomentando a miséria que se pode fazer os ricos felizes. Então, daí a razão, a grande causa da injustiça social. Ouvintes, devemos entender uma coisa que realmente, uma vez não entendida, seremos as pessoas mais confusas do mundo. Nós servimos a um Deus que não é Deus de confusão. Comece por aí. Você diz, eu sirvo a Deus, e vive confundido? Ora, se você tem Deus, fique sabendo, Deus não é um Deus que tem confusão. Ele não é Deus de confusão. Pronto, agora muita gente descansa. Uma vez descansando, se obtém aquilo que realmente necessita. A preocupação não tem nenhuma virtude. A ânsia, a ansiedade, o desespero, o medo, em nada disso se encontra virtude. A discriminação, ela é prejudicial, ela forma injustiça, polariza, gera complexos, tanto de inferioridade como de superioridade. A discriminação dos pobres, a discriminação dos ricos. Muitos meios, por serem compostos de pobres, discriminam os ricos e mesmo os sábios. Não é assim que realmente aprendemos de Jesus.
Quando João Batista estava preso, cumpriu-se exatamente na íntegra aquilo que ele próprio havia declarado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João carregava um testemunho muito vivo de que aquele para o qual ele veio estava ali, porque João veio por obra e graça do Espírito Santo também, filho da velhice de Isabel, com o sacerdote Zacarias, exclusivamente por causa de Jesus, como precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O precursor, o profeta de Deus, só nasce no mundo na época que ele deveria nascer e com um fim específico na história do povo. No caso, para Israel, do povo. E o que sobra para os povos também. Nunca ficou somente para o povo de Israel. Já visto que Jesus veio para o que era seus, para Israel, para os judeus. Os seus não receberam, ele virou as costas e abriu a porta para os gentios. Isso se estendeu aos povos, ao mundo todo. Então, João havia identificado a Jesus, o Deus havia identificado a Jesus para João Batista lá no Jordão. Quando o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus, e João, nome que não tinha no Velho Testamento, não tinha na Bíblia Sagrada. Talvez alguém podia dizer, escuta, esse João aí que vocês dizem que é profeta, vê se o nome dele está na Bíblia. É que eles não entendem que ali estava Elias, o espírito de Elias. Jesus disse, Elias já veio, eles não souberam. Então, estava ali se referindo a João. Estava ali a identificação do próprio Pai para João, porque João entendeu o que a voz diz, o que o trovão disse. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Estava plenamente identificado pelo próprio Deus. Depois disto, quando João ia exercendo seu ministério tão contundente que foi, viu ao Senhor Jesus Cristo, apontou para todos que estavam ao seu redor, com o dedo indicador de profeta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se João já havia identificado a Jesus, dizendo é necessário que ele cresça e que eu diminua, por que mandar seus discípulos irem perguntar a Jesus se ele era realmente o Cristo? Veja isso em Mateus capítulo 11, a partir do verso 1. São Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1. Por quê? Porque ele havia diminuído a sua sensibilidade profética, o seu ofício. Ele havia diminuído, isto porque não ficam dois profetas maiores ao mesmo tempo na terra, exceto Elias e Moisés, quando virem segundo Apocalipse capítulo 11. Então, Jesus cresceu. João estava preso e ali mesmo foi morto.
a pedido de Herodias. Mas quando Jesus se identificou, mandou o recado para João, ele disse: vai lá, diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Veja só que movimento Jesus fazia. Sem pedir oferta, sem falar de corrente, sem falar de corda, de barra de ferro, de barbante, sem falar de nada disso, sem falar em dinheiro. E aos pobres é anunciado. Que movimento tremendo! Agora vem o caso da discriminação. Por quê? E aos pobres? E não porque aos ricos? Com razão, ele viria logo levantar os olhos para cima, agradecer ao Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu não acredito que haja uma discriminação a ponto de que um rico não possa ser salvo. Discriminação da parte de Deus. Muito embora está escrito em toda a Escritura testemunhos e mais testemunhos, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Rico não somente em dinheiro, principalmente o rico religioso, o rico em moral, o rico em reputação, o rico em poder político, em posição diante dos homens, dificilmente se misturará com estes pequeninos, com a plebe, como assim eles chamam. Os fariseus, os grandes, os ricos, disseram a respeito do povo que seguia Jesus: veja a gente que o acompanha. Sempre foi assim. Se foi lá, por que aqui não é? Veja se no meio deste povo que segue esse Galileu tem algum príncipe. Eles não sabiam que ali estava o príncipe dos príncipes, o príncipe da profecia de Isaías. Príncipe. E mais do que príncipe, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Misturado com quem? Nós ouvimos uma pergunta desta no Espírito Santo, do Espírito Santo no nosso púlpito. Se Jesus fosse se casar, qual a mulher que queria ser esposa de Jesus Cristo? Quando ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, enquanto as aves dos céus tinham seus ninhos, as raposas seus covis. Agora, não é defendendo a pobreza, a ignorância. Porque não descanse em ser pobre e ignorante, que com isso você está salvo. Não. Há muita gente que é pobre de dinheiro, pobre em cultura, mas tem um espírito de rico, tem um espírito insubmisso, não tem nenhuma humildade, não tem temor de Deus, não tem educação espiritual. O pobre, salvo,
ele tem educação espiritual. E quando eu me refiro ao pobre, eu não quero saber se ele tem edifícios no centro da cidade, fazendas, se ele tem muito dinheiro. Se ele é um cristão, ele é pobre para o mundo. Ele não é rico para o mundo. Então, bem-aventurados pobres, por quê? Veja o capítulo das bem-aventuranças, São Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, chamado o Sermão da Montanha. Veja se eu estou falando demais. Agora, Jesus não estava discriminando. Ele disse, na verdade, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Ele disse, não vamos tomar isto por um complexo. O complexo mata, polariza. Complexo forma o sectarismo. Mas como o óleo não pode combinar com a água, não se mistura com a água, o Espírito de Cristo não se mistura com o Espírito do mundo. Para mostrarmos que somos servos de Deus, humildes, que temos o Espírito Santo, que tem um tipo perfeito nas Escrituras, que é o azeite, tem que saber, o azeite não se mistura, não se mescla com esses credos. Todos filhos da grande prostituta de Apocalipse 17, da grande meretriz de Apocalipse 17, todos filhos do concílio de Niceia, sustentam a doutrina da mãe que pediu a cabeça de João Batista. A filha dança, agrada o Estado, casa-se com o Estado. Por que você pensa que Herodes ofereceu a metade do reino para aquela mocinha? Aquela moça. Por quê? Ele estava sendo um padrasto de estepe muito generoso, você não acha? Dá até metade do reino? Mas ela pediu segundo o conselho de sua mãe. É mãe doutrinária. Onde nasceu a doutrina das 3 pessoas distintas? Busque, por favor, me mostre ao contrário de que isso não foi do concílio de Niceia para cá. Vamos ver se a história vai mostrar ou não mostra. Agora faz o seguinte, você mata o pau e mostra a cobra. Não é mata o pau e mostra a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. O porrete que massacrou a cabeça da cobra está lá no Calvário. E ele não está somente no Calvário. Ele está no coração da igreja. Ele não discrimina. Mas ele não mistura. Porque azeite não mistura com água. O óleo não pode misturar com água. E sabe por que você é abençoada, minha irmã? Por que você é abençoado? E sofre pela bênção que você tem? Muita gente acha que bênção é só não sofrer. Não sofra mais. Que isso? Jesus chamou para sofrer.
e dá gozo no espírito, regozijo por sofrer pelo nome dele. Segredo dos 7 trovões. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vidas que outras vidas o Senhor vem trazer, porém o que me faz ajoelhar em oração, além de te louvar por tua graça e tua unção, é algo dentro de mim que não gosto de ter. Preciso de um milagre, ó vem Senhor fazer. Guia-me, restaura-me, toca o meu viver, Deus de vitória. Restaura-me, envolve o meu ser, Deus de vitória. Guia-me, restaura-me.